Karina Esmalioto por aqui e hoje é dia de podcast. Hoje eu tô com uma pessoa pra lá de especial. Além de ser meu amigo, ele também é meu cliente. Ele que se diz um aprendiz e apaixonado pela vida, pela família, filho do seu Domingos, da dona Regina, irmão do Paulo Vitor. O Paulo tá aqui com a gente assistindo o podcast de pertinho e ao vivo. Irmão da Ana Carolina, do Lucas Vinícius, noivo da Ramila, por qual ele é apaixonado. Gente, depois eu vou mostrar para vocês um vídeo onde ele faz um pedido de casamento para a Ramila, que, gente, emocionante. Um aprendiz que acredita muito na lei de fazer o bem e colher o bem. Eu também acredito muito nisso. Com vocês, Luiz Henrique Fucurra. Luiz, é um prazer te receber aqui no podcast. Gente, muito obrigado. Primeiro, agradecer a Karina pela oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso estar do lado de pessoas boas, que é um dos valores que eu colho na minha vida. Então, estar do lado de uma empreendedora, uma mulher guerreira, batalhadora, que em pouco tempo de amizade, já vi que é uma pessoa que eu quero ter do meu lado. Falar um pouquinho sobre mim, né? A gente quer saber quem é o Luiz, onde ele vive, o que ele come. Então, o Luiz é um cara apaixonado pela vida, um aprendiz da vida, apaixonado pela Ramila, como a Karina falou. O Luiz, além de empreendedor, também é um engenheiro mecânico, com o qual comecei muito cedo minha jornada pela vida. Então, eu saí de Curitiba e fui para Joinville para estudar. E no decorrer da faculdade, né, fui fazer engenharia mecânica, no decorrer da faculdade, eu vi que eu poderia estar agregando mais na parte do trabalho, na parte do profissional. Então, eu peguei e meio que tive que abrir mão da área da engenharia, continuei cursando, mas resolvi vender queijo. E aí, vou explicar o porquê vender queijo. Vender queijo, meus pais tinham uma distribuidora, já no fundo do quintal, assim, né? A gente tem uma distribuidora, começou muito pequena, né? Hoje estamos num tamanho considerável. Começou no fundo do quintal e eu vi a oportunidade de abrir clientes em Joinville. E aí, no tempo da faculdade, eu pegava e saía batendo de porta em porta em cliente. Então, eu comecei com um cliente e aí fui abrindo mais, de um virou 30 e até... Nesse meio tempo, eu estava conversando com os meus pais. E aí, será que vou seguir a área de engenharia ou será que vou seguir a área da distribuição de queijo processado, né? E meus pais falaram, não, vai para a área de engenharia. Então, eu tive que contornar um pouco. Falei, não, eu acredito nisso daqui, nos queijos, porque é meritocracia, né? Porque eu vejo muito essa parte que o comercial ele consegue trazer resultados. Então, a Karina é vendedora, eu procuro ser um vendedor, não só de queijos, no caso, né, que foi o produto inicial que a gente trabalhou, mas um vendedor da vida. Às vezes tem que vender um currículo. Então, eu acredito que só existe essa profissão, na verdade, ser um vendedor. Eu concordo 1000% contigo. Tudo a gente precisa vender. E que bom, né, que a gente descobriu desde cedo a importância de ser um vendedor. Eu me orgulho, bato no peito, digo assim, eu amo ser vendedora. Eu acho que isso todo mundo deveria trazer para a sua profissão. Seja um médico, advogado, enfim, inúmeras profissões que precisam se vender. Tem muita gente que não é tão boa e sabe se vender muito bem, que acaba se tornando bom, né, Luiz? Verdade. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe o que é o TBC? É o famoso tira a bunda da cadeira. Viu, gente? Ele me segue, então ele sabe que realmente é o TBC tirar a bunda da cadeira. O que o Luiz faz para que a empresa dele dê frutos, né? Qual é o teu TBC? O que você diria que você faz? Hoje eu tiro a bunda da cadeira muito cedo, porque eu acordo... cedo, eu tenho uma rotina. Eu acompanho ele nas redes sociais, gente. Ele é, fera. Eu criei um padrão, eu acordo 5 horas todo dia, né? Tirando final de semana eu dou uma relaxada, digamos assim. Certo. Mas ao longo da minha vida eu fui vendo que vários cases de sucesso que eu sigo, eles tinham alguns hábitos, alguns padrões, então eu decidi fazer a mesma coisa. E eu via que o sentido de crescer e tirar a bunda da cadeira é não ficar na mesmice mesmo, porque às vezes as pessoas fazem a mesma coisa sempre e querem construir algo diferente, mas é impossível isso. Fazer o feijão com arroz não tem como você crescer. Então, assim, eu sempre vendo essa ideia para os meus colaboradores também, que se quer crescer na vida, você tem que fazer um pouquinho a mais, trabalhar às vezes, em vez das 8 horas, trabalhar 10 horas, às vezes 15,
No começo da empresa foi assim, ainda hoje eu gosto de trabalhar, sou apaixonado por trabalhar, eu acabo me extrapolando, né? Mas o tirar a bunda da cadeira hoje também é muito sobre rotina e constância. Então, desde as 5 horas que eu acordo, eu sempre procuro já, primeira coisa, agradecer a vida, né? Que Deus é muito legal, né? Deus é muito bom. Sim. Deus tem abençoado muito, tanto eu quanto a minha família, né? Então, a primeira coisa que eu faço é não pegar o celular, né? Legal, parabéns. Primeiro, agradecer. Sim. Estou treinando meditação também. Então, Legal. reservo tempo para isso. Logo depois, eu faço uma leitura. Uhum. E aí, vou acordar a Ramila às 5h30, por aí, com um beijinho, um bom dia, para ela acordar bem tranquila. É bem gostoso, assim. Tem todo esse padrão, eu sempre sigo, assim. É muito bom acordar ela. Tô cansado, mas vamos levantar, vamos levantar. Ela acorda, a gente vai para academia ou para o Muay Thai. E aí, depois disso, parece que a vida vai fluindo, assim. Daí, entra na rotina de trabalho, sai pro horário de almoço certinho. Mas, basicamente, tem que criar uma agenda também. Sim, concordo. E tirar a bunda da cadeira e se esforçar muito. Porque se você quer alcançar algo, tenho certeza que todo mundo consegue. Só que Sim. o que você está fazendo para isso, né? Tem que querer verdadeiramente, né, Luiz? Sim. Eu sempre digo assim, tu tem vários colaboradores, né? É muito fácil falar, né? Eu digo, sempre é fácil falar, mas o teu exemplo, ele acaba fazendo com que a outra pessoa queira fazer diferente. Então, o meu líder, no caso, tu é o líder da tua equipe. Uhum. O fato de tu fazer isso, tu não tá fazendo só por ti. Tu tá fazendo para que outras pessoas se inspirem a fazer isso. Que é acordar cedo, é ler, é cuidar, né, do físico. Não estou falando de estética, estou falando de saúde, né? Perfeito. A gente precisa estar com a mente, né, com o corpo são para que a gente consiga trabalhar e fazer a coisa acontecer. Então, parabéns, porque tu é tão jovem, né, e tendo tantos colaboradores, é muito importante a gente ser o exemplo, né, para as outras pessoas. Parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como começou a tua trajetória profissional, né? Tu pontuou que você estava fazendo engenharia, isso. Uhum. Mas como começou essa trajetória que é onde você hoje atua? Eu sou formado em engenharia na UDESC, né? Que já naquela época já não era uma faculdade muito fácil, mas eu nunca fui o menino nota 10, mas também Sim. nunca fui o menino nota 3, 4. Eu sempre Tu era do fundão, não? Era do fundão e procurava sempre ficar na média. Sempre na média. E aí, como um bom vendedor, sempre fiz boas amizades ao decorrer do curso. Então, na hora de estudar, eu tinha aqueles amigos que eram os mais inteligentes, e na hora de bagunçar e ser a turma do fundão, eu tinha esses amigos, né? Sim. No longo da trajetória, eu estudava em período integral. Porém, eu sabia que eu tinha que gerar alguma fonte de renda porque os meus pais me ajudavam. Então, ali por 2020, quando eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, surgiu uma oportunidade de atender um cliente em Joinville, que meus pais tinham uma distribuidora no fundo de casa vendendo um queijo processado, de uma multinacional, até referência, né? Surgiu essa oportunidade de abrir esse negócio em Joinville, atender esse cliente. Eu atendi sendo comissionado, vendedor comissionado. E aí, com o tempo, eu falei assim, não, eu vou aumentar. Se um cliente dá isso aqui, então quantos que vai ser quando eu fechar 30 clientes ou mais? Aí fui aumentando o número de clientes, até que chegou um ponto, falei para meus pais, eu acho que aqui dá mais futuro do que até engenharia, mas vou me formar, tudo. E meus pais, não, vocês estão me investindo bastante para você ser engenheiro, né? Sempre me apoiaram, né? Não tem como não honrar os pais. Os pais sempre querem o melhor pra gente. Sempre querem o melhor. E engenharia é uma profissão, naquela época também era, tipo assim, meio hypada, né? Assim, o alto. Falava, ainda é, né? Vai ser engenheiro, Sim. né? Só que hoje eu sou muito mais feliz sendo empreendedor. Mas aí eu falei para meus pais, não, eu vou acreditar na empresa. Tanto que no começo da empresa, eu não trabalhava com os meus pais, eu comprava deles e revendia em Joinville. Então eu abri uma MEI lá em Joinville e meus pais tinham a MEI deles lá em Curitiba. Então a gente fazia separados os negócios. Aí fui fazendo amizade, fui crescendo o time, até um ponto que a empresa de Joinville cresceu, né? Comecei a chamar a gente para trabalhar, vendedor, entregador, e aí também a do meu pai também cresceu. A gente resolveu se tornar sócio e fundar uma empresa só. E sempre assim, né? É engraçado da vida que eu acredito muito em Deus, porque assim, sempre foram aparecendo boas oportunidades na vida. Aí só cabia a mim enxergar essas oportunidades. Então hoje, o senhor que trabalha comigo na vendas, que é o primeiro que começou, ele estava com 70 anos já de mercado, já trabalhando com... Não é 70 anos de mercado porque ele tem 70 anos, mas assim, tinha muito tempo de venda. Então o que ele viu no Luiz, aquele jovem
com sonho para sair de empresas grandes, distribuidoras grandes, e apostar nesse Trabalhar guri, contigo, nesse né? guri. Sim. Então eu comecei no meu apartamento, tendo uma geladeira, Uhum. aí meu apartamento começou a ficar pequeno, aluguei um espacinho de 9 metros quadrados, coloquei 2 freezers comecei a entregar no tempo de aula, eu saía da aula correndo, entregava, vendia, e junto com esse vendedor, a gente foi fazendo o meio tempo. Então, assim, até retomando essa parte de tirar a bunda da cadeira. Uhum. A aula era integral, eu não tinha tempo. Basicamente, eu poderia falar, pô, tô estudando o dia inteiro. Uhum. Não, mas tirar a bunda da cadeira, fazer diferente, seria o quê? Que eu fiz, no caso. No intervalo da aula, eu ia lá, vendia, entregava, porque eu sabia que aquilo ali era temporário. Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa quer viver o extraordinário, só que ela não quer vivenciar o ordinário. E o ordinário, ele é difícil. Quer fazer sempre a mesma coisa, fazer um pouquinho a mais, mas o resultado não vem, a gente quer tudo muito rápido, e não acontece isso. Só que eu estava ciente que eu ia chegar em outro lugar. De 9 metros quadrados, aluguei um galpão, juntamente com meu pai já, a gente estava se tornando sócio, na qual também foi um desafio, a gente sair de 9 metros quadrados para pegar um galpão de 200 metros quadrados, na época da pandemia, até o proprietário e o locador não queriam locar por causa que eu era muito novo, né? Eu sempre tive um pouco de recusa por essa questão, então eu saía com queijo embaixo do braço, basicamente, e saía vender. Então eu tomava muito não na cara, muito não. Isso, eu até ia te perguntar isso, porque só tem muitos corretores que nos assistem aqui. E a profissão de corretor, Luiz, ela não é fácil. Ela é muito boa, mas ela não é fácil. Eu queria te perguntar assim, como é que tu fazia para lidar com os nãos? Porque, como tu falou ainda há pouco, tu recebeu vários nãos. Como era para o Luiz chegar a oferecer o queijo e não ser aceito? Né? Eles não fazerem um pedido contigo? Me conta, porque o corretor ele vai conseguir destrinchar isso daí. Isso é muito interessante, né? Porque, assim como os corretores, né, eu acredito que dentro da pessoa tem que nascer aquela questão de ser empreendedor, saber aceitar os nãos, e esses nãos, pelo contrário de tornar uma coisa negativa, fortalecer a gente. Então eu tomava muitos nãos, então tipo assim, eu saía vender na porta mesmo, era com uma sacolinha, uma mala isotérmica, né, para carregar o queijo, e um moleque lá tentava me vestir bem, para tentar parecer um pouquinho mais de idade. Entendi. E aí tomava 10 não para ganhar um sim, só que aquele sim era muito mais gratificante que os 10 não. Então eu não olhava para os não, e sim pelo sim, porque eu sabia que de tantos não, uma hora eu ia tomar sim. E foi assim que eu fui fazendo, E hoje os clientes mais antigos meus são os mais parceiros meus, os caras que deram não para mim, hoje em dia sim, e mantém a parceria comigo, assim. Viu? O que ele foi perseverante, né? Porque às vezes um corretor, ele desiste na metade do caminho. Ele recebeu tanto não que ele fala, não quero mais saber disso. Mas o que o Luiz teve? Persistência, né? Se fosse para dar um conselho, dá um conselho aí para a galera que está te assistindo. O quê? Persistência? Persistência e resiliência, né? Resiliência, sempre digo, resiliência, né, da definição, é o quanto que vamos lá, de engenharia, é o quanto que o corpo sofre de impactos ou danos e ele tem a capacidade de voltar ao estado inicial. Então, você sofre vários nãos, várias recusas, só que aí vai depender do que você vai fazer depois daquelas recusas ali. Então, tomou vários nãos, ergue a cabeça e segue em frente, porque assim, uma hora vai ser um sim. Sim. E tu tem que estar preparado para o sim. Tem que estar preparado. Os nãos que a gente recebe na nossa vida foram importantes, não foi? Nossa. Todo não que tu ganhou, tu melhorou na próximo atendimento. E hoje o Luiz, ele atua ainda como vendedor? Atua como vendedor. Até eu, assim, né, essa questão do não é muito interessante, porque assim, pensa o Luiz como engenheiro, no caso. Engenheiro sempre tem a cabeça mais fechada, né? Na roda de amigos, falando, Sim. cara, eu vou sair, às vezes sair de um bar ou coisa para atender um cliente para vender queijo. Diz, cara, mas você é engenheiro, por que você vai vender queijo? Sim. Então já começa uma recusa até dos amigos, assim, né? Tipo assim, pô, você vai ser vendedor de queijo? Aí depois vou lá, ainda visito os clientes, toma não. E ainda um pouco os pais também no começo falaram não. Sim. Mas assim, hoje eu sou muito grato a eles, porque foram eles que me fortaleceram para chegar até aqui. Porque se não fosse eles não, isso ia ser muito fácil, toda hora sim, talvez eu ia tomar um tombo maior na frente. Então, hoje, tantos nãos que eu sou mesmo, me fortaleci. Então, foi do pai, de professor, de amigos, sim, né? Que, tipo, não é um não, assim, mas assim, achar estranho, né? Pô, você tá em engenharia, você pode ficar mais rico ali. Tranquilo, né? Digamos assim. Pode ser estável, né? Pode ter uma estabilidade financeira na engenharia. Não, vou vender, porque aqui eu sei, aqui a meritocracia permanece, né? Então... Que nem eu conversando contigo, eu consigo ver o brilho nos olhos, né? De quem vende, assim, quem gosta de vender.
E esse brilho, ele sempre foi, desde o início? Tu sempre teve essa garra de querer vencer? Sempre? Legal. Foi sempre sim. assim? Sempre tive essa vontade de vencer, assim, sabe? Não é que eu decidi na vida ser um vendedor de queijo. É igual eu falei, assim, eu acho que tudo tem que vender, sabe? Foi uma porta de abrir caminhos, né? E hoje já vejo outros meios de vender. Não é só a distribuidora que a gente tá abrindo outras CNPJs. Eu tenho a Cabana, que vou falar acho que um pouquinho mais pra frente. Claro, eu até fiquei hospedada, é muito linda, nossa. Então a gente sempre tem que se vender, sim, né? Sim. Luiz, para quem não te conhece ainda, tu trabalha com grandes empresas, né? Então tu vende o queijo para quais empresas? Hoje nós somos distribuidores oficiais da Schreiber. A Schreiber muita gente não conhece, né? Mas a Schreiber é a maior indústria de queijos processados do mundo. Então se tu for nos Estados Unidos, na África, na Índia, sempre vai ter o queijo processado deles. Para quem não conhece, a Schreiber ela produz para o McDonald's, Burger King, Madeiro. Então, as grandes redes de fast food trabalham com esse queijo que eu trabalho. E hoje a nossa distribuidora, ela está entre as 3 melhores distribuidoras do Brasil. Então, eu faço a competição junto com São Paulo e Rio de Janeiro. Só que hoje, com um time enxuto de 25 colaboradores... Que já é bastante. Já é bastante. A gente entrega resultado comparado com São Paulo, que tem frota de 100 caminhões, não sei quantos colaboradores na equipe. A logística é boa. Não, a logística é boa. Os caras são referência, sou amigo deles e sempre eles me puxam lá pra cima. Mas um time tão enxuto nosso de alta performance, hoje nossos colaboradores, sou muito grato a eles, então hoje tudo que a gente tem colhido é deles, né? E a gente atende grandes clientes, como por exemplo, eu atendo outros distribuidores que são maiores do que a gente, como SOS, Segalas. A gente atende Segalas também? Que legal. A gente atende o Beto Carreiro, atendemos diversas hamburguerias que são cases de sucesso, tanto em Santa Catarina quanto no estado do Paraná, porque nós somos distribuidores dessas 2 regiões, né? E fora os queijos, a gente começou a trabalhar com outras empresas que também são nível máximo mundial, como por exemplo a Caring, que é a parte dos molhos. Então, o molho do Subway, do Burger King, a gente fornece, não que a gente fornece para o Subway e para o Burger King, mas a gente tem para fornecer para os pequenos para as pequenas hamburguerias que não são atendidas diretamente pela indústria. Entendi. Então a gente faz essa ponte. Faz todo esse meio... Luiz, tu até comentou, né, sobre os desafios da carreira, mas qual foi o maior desafio no início da tua carreira? Foi falar para teus pais que tu não queria ser mais um engenheiro ou foi receber os vários nãos que tu recebeu? Legal. Dos desafios, sim, tinha hora que dava um desânimo, né? Não tem como, o ser humano não tem como ter só tempo feliz. Na verdade, o tempo feliz é muito curto, né? Então tem que ser muito bem aproveitado. Sim. Mas os nãos eram desanimadores. Às vezes chegava muito triste, pô, por que eu saí de casa para vender, tomei 10 não? Às vezes não vendia no dia. Sim. Então isso foi muito desafiador. Aí, não bastando como clientes, às vezes é para uma locação, às vezes vai comprar um veículo, tá? Mas para quem eu vou vender para esse moleque? Então assim, só que Deus vai sempre fortalecendo e eu sempre dando a volta por cima. Então, hoje, aonde eu chego ali, às vezes, quem me deu recusa no passado, hoje temos boas relações e tudo. E é tão bom, né? Voltar, né? Você, pufa, eu dei certo, né? Eu achei uma coisa bem legal, né? Eu te acompanho no Instagram, acho bem bacana. E ele realmente faz tudo isso que ele falou. Ele acorda cedo, ele vai no Muay Thai, ele vai na academia. Ele e a Ramela fazem muitas coisas juntos. Mas uma coisa que eu achei bem legal foi, final do ano, uma imersão que tu fez com teus colaboradores, né? Conta um pouco, porque assim, eu acho que é tão importante, né, o líder estar junto com os colaboradores, e vocês fizeram, né, a festa de final do ano e a galera toda junto. Isso traz mais harmonia, né, para a empresa, e eu acho que eles também se tornam mais produtivos. Eu tô certa em relação a isso? Perfeito. É muito legal tocar nesse tema colaboradores, porque para mim foi um desafio, né? A gente empreender e ao mesmo tempo começar a trazer gente, como que eu vou caminhar para essas pessoas, as responsabilidades minhas, né? Então são várias famílias que estão sobre a minha responsabilidade. Porém, como eu digo, Deus é muito bom, Ele foi colocando pessoas muito boas no nosso caminho. Parece que a gente vai criando uma cultura na qual as pessoas boas sempre vão permanecendo. Então, assim, a maioria das pessoas que começaram com a gente no começo, elas viram essa batalha minha, dos meus pais, que começaram do fundo e foram crescendo, e eles enxergam isso na empresa. Pô, eu comecei aqui, mas eu posso chegar lá. Então a gente sempre mostra para eles que tudo é possível, porque se a gente conseguiu, eles também conseguem. Então, essa questão de a gente estar sempre
valorizando o colaborador, até às vezes tem que dar uma chamadinha de atenção, indicar para onde que é o caminho correto. Isso é muito bom, porque eles reconhecem, né? Não é eu que estou falando. Então, às vezes, eu pergunto para eles, e aí, como é que tá saindo da empresa? Vamos falar da vida pessoal, como é que estão? Daí já vem falar coisas muito legais, assim, que é muito gratificante. Assim, como empreendedor, eles falam assim, nossa, agora faz sentido. Por isso que eu estou empreendendo, porque eu consigo impactar outras famílias, outras pessoas. Indiretamente, tu tem muitas famílias que são de tua responsabilidade, né? Falando sobre empreender, o Luiz é um menino, um homem, né? Que se formou em engenharia, ele é vendedor de queijos, e a gente falou de outras rendas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez, né, seja pessoal, né? Como eu comentei, o Luiz é meu cliente também, e dá medo investir? Dá bastante medo, bastante medo. E aí vai com medo mesmo? Eu sempre fui muito de arriscar, assim, sabe? Sim, mas dentro do possível, né? Dentro do possível, com Sim. certeza, né? A gente arrisca, igual na empresa eu arrisquei, até na Ramil eu arrisquei, porque tinha que tomar um sim dela, né? Mas assim, arriscar faz parte. Quem não arrisca não consegue alcançar as coisas que deseja. Então, assim, até entrando pro ramo imobiliário. Sim. Eu já li alguns livros no qual alguns empresários sempre tinham, né, vários ovos na cesta. Então, assim, não faz sentido eu continuar numa distribuidora só e não ter outras fontes de renda. Então, por isso que eu entrei no ramo imobiliário. E aí é arriscando mesmo, né? Sim. É arriscando, porque às vezes a conta dá no limite. Você fala assim, pô, será que eu vou honrar uma parcela? Aí alinha junto. Hoje minha família é eu e a Ramila, né? A maioria das tomadas decisões. Alinho com ela, amor, vamos poupar aqui, Luiz, vamos reduzir aqui. Então, assim, a gente arrisca, só que com sabedoria, porque a gente sempre tá olhando as contas. A importância de ter alguém do teu lado que queira crescer, né, que esteja pensando a mesma coisa que tu está pensando. É muito bacana o Luiz falar isso, porque ele é jovem, né, e o mercado imobiliário, ele te possibilita muitos ganhos, né, tu vai criar uma carteira de investimentos que daqui a pouco a tua empresa, a tua distribuidora, ela vai ser sempre a tua empresa, mas tu vai ter um negócio à parte, né? Que são os imóveis, as locações ou a compra, a venda dos imóveis. Além de ser um investidor do mercado imobiliário, né? Ter a tua distribuidora, onde mais o Luiz atua? Que a gente comentou que tem, né? Que tem a tua cabana, que é muito legal, a gente vai deixar depois o link aqui. Por que a cabana? O que te motivou a querer também ter essa fonte de renda? Então, a primeira empresa foi... Faz uma propaganda boa aí, Luiz. Tá. Eu vou falar primeiro da empresa, depois eu falo da cabana já. A primeira empresa foi a distribuidora, né? E ali eu comecei a entrar nesse mundo de investimento. Então, assim, hoje a gente atua como a distribuidora, a gente tem empresa da distribuidora. Recentemente a gente fundou a Griuzep Cabanas, e aí também a distribuidora é familiar e também a cabana, a gente foi para esse lado familiar. A Griuzep Cabanas, até vou, se puder botar o linkzinho lá. Jorge, é contigo, né? Botar o linkzinho. A Griuzep Cabanas foi toda pensada nessa questão familiar. Então, ali onde ela está instalada é o terreno da família, né? Terreno da família, no qual a gente construiu uma cabana de mais médio para alto padrão. Então, a gente sempre focou em qualidade desde a distribuidora. Então, na cabana também, Luiz, por que vocês não vão construir uma cabana de 100 mil reais, né? Não, vamos dar uma pedalada e vamos construir uma de $500 mil ali, né? E realmente é bem linda. Mas assim, eu sempre procurei focar em produtos de qualidade, em oferecer sempre para o público que procura qualidade. Até por isso que eu comecei a investir juntamente com a Karina, porque os imóveis que ela traz são de qualidade, que eu julgo sendo como de qualidade. Sim. Porque assim, eu acredito que na empresa, em qualquer negócio que você faz, você tem duas possibilidades. Ou ser a mesma coisa que está todo mundo indo lá, ou focar num percentual menor, que é a qualidade, mas ali, pelo menos, o negócio acontece, no meu ponto de vista. Então, são imóveis que eu procuro, se for para investir, vai ser de alto padrão. Sim. A cabana nossa foi mais de alto padrão, é de alto padrão no caso, e a distribuidora, os produtos são de altíssima qualidade também.
A gente sempre fala assim, né? Desde que me conheço por gente, o Brasil está em crise, né? Mas, enfim, o Brasil ele tem sempre esse, né? Ele é cíclico, o mercado, mas o mercado de luxo, ele não vem sofrendo, né? Essa queda com um mercado mais baixo. Então, é importante que tu já tenha bem claro aonde tu queres investir e qual é o público que a gente quer atingir, porque é muito legal ter essa parceria entre o corretor e o cliente, que a gente consegue te nortear exatamente para onde tu quer chegar. E bacana tu ter já isso claro. É difícil a pessoa ter claro o que ela quer fazer. E a cabana, ela fica localizada onde? Isso, boa. Vou falar um pouquinho mais da cabana. Tu tá lá. A cabana, ela fica em Jacinto Machado, 40 minutos, 50 minutos de Praia Grande. A cabana foi toda pensada para proporcionar uma experiência diferente para o cliente, para o hóspede, né? Então, na nossa cabana, a gente tem uma banheira de Air Message da marca Doca. A gente tem uma piscina com borda infinita, apontada para os canyons. A gente tem rede suspensa, o jogo de cama, as toalhas, são tudo da marca Trussardi. O café colonial está incluso na diária. É uma delícia. Então, quem for amigo da Karina, corretor parceiro, pode me procurar que vai ter um descontinho. Show de bola, gostei agora. Mas a cabana foi toda pensada nessa experiência que a gente consegue proporcionar. Então, a pessoa quer sair dessa rotina mais agitada que é a cidade, frenética, né? Vai lá para relaxar. Dá para ficar na cabana, viver dentro da cabana é muito gostoso, porque tem um pouco de requinte, né? Um pouco não, bastante requinte, luxo, né? E, quero sair para uma conexão melhor com a natureza. Então pode sair. Lá tem cachoeiras, tem os canyons, a gente tem parceria com passeio de balão, a gente tem parceria com passeio de cavalo, cavalgada no caso, passeio de quadriciclo. Então tudo isso para proporcionar ao hóspede uma experiência única, né? Agora, né, passando um pouco o verão, vem esse clima mais fresquinho, a galera gosta de ir para a serra. Então tá aí uma boa oportunidade para você conhecer a cabana do Luiz e da Ramela e passar um final de semana bem bacana. Luiz, deixa eu te perguntar, como a gente falou assim, nem tudo são flores, nem tudo é o que parece no Instagram, eu sempre uso essa frase também. Mas como o Luiz faz para manter, né, a mentalidade sempre positiva? O que te norteia? São os livros que tu lê, né, a tua fé em Deus, a tua família, o que te deixa centrado? Perfeito. Então, sobre desânimo, eu acho um tema muito curioso, porque eu sou um cara que sempre está buscando a alta performance e sempre está feliz. Mas ao longo da vida eu fui tomando algumas rasteiras e fui vendo que o desânimo é normal do ser humano. A gente tem que ter momentos de desânimo, só que a gente tem que saber como lidar com os desânimos. Então, quando acontece isso, para mim, não faz sentido se não tiver duas palavras: família e fé. São essas duas coisas que eu me baseio para quando tem esses momentos. Às vezes é desabafar, aí, coitado da Ramela, que fico no ouvido dela, hoje é só eu e ela em tudo, no trabalho, na academia, minha ouvinte, minha sábia também, né? Sim. E meus pais também, então a gente tem muito esse laço, meus sogros também consegui desenvolver. Meus sogros são meus segundos pais, então, tipo, graças a Deus, a nossa família toda está muito unida, né? Então, momentos difíceis, se é meus sogros, se é o Luiz, se é a Ramela, se é meus pais, todo mundo se une e vamos ajudar a resolver, vamos dar um conselho. E, assim, no momento de desânimos também, é procurar a fé. Então, assim, sempre tem que pegar, continuar agradecendo, ser grato a Deus, rezar, ler a Bíblia, né? Eu faço a leitura da Bíblia toda noite, no caso, né? Só que, assim, tem que entender que vai ter esse momento ruim. Só que o que diferencia, né? Eu, a Karina, provavelmente, Sim. É a questão de que a gente sabe que vai ter esses momentos ruins, só que vai ter os momentos bons. Então, vamos passar por essa maré ruim, né? Vamos passar por essa maré ruim, só que com foco, que vai passar, né? Para ser mais grato ao que vai vir pela frente, né? Digamos Perfeito. assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Luiz fala muito de Deus, certo? Mas essa chave com Deus, nesse relacionamento próximo, ele sempre foi assim? Ou precisou acontecer alguma coisa para que tu se encontrasse novamente com ele? Legal. Eu até virou moda falar um pouco de Deus, falar desse momento de fé, espiritualidade, mas assim, a minha conexão com Deus é só a gente sabe mesmo. Sim. Porque geralmente você vai procurar Deus quando acontece alguma coisa, e geralmente é a dor. Então teve um momento que aconteceu na minha vida que a pessoa que eu mais amava na minha vida era meu avô, ele partiu e eu não via mais sentido em tudo que eu estava passando, e eu não tinha esperança em nada, a não ser chorar e falar assim, pô, o que vai acontecer? Até que eu estava pegando um ônibus para rodoviária,
para ir ver meu avô, que estava lá em Brasília, para ir para Curitiba. E assim, tava tudo encaixadinho. Por exemplo, eu tinha que chegar certinho no horário em Curitiba, pegar um avião para poder ir para Brasília. A chance de dar certo era muito baixa para mim poder ver o meu avô falecer, porque ele só estava no momento final de vida. E aí, falei o quê? Vou pedir a Deus. E assim, ó, apareceu um cara na rodoviária que eu nem conhecia, simplão assim, vestido muito humildemente, pegou minha mão, juro por Deus, assim, pegou minha mão, acredito. começou a falar de Deus, falou, ó, é isso que vai acontecer na sua vida, você vai conseguir ver seu avô. Tipo, me aliviou aquela hora que eu peguei, parei de chorar e falei, como que o cara tá falando isso? Ele nem me conhece. Se eu sou um jovem que saí da faculdade correndo para pegar o ônibus, e ele conseguiu me acalmar naquele momento, e tudo que ele falou, ó, Luiz, tu vai dar tchau pro seu avô, tá? Ele não vai viver, e você vai conseguir se despedir dele. E aí foi um filme, assim, tipo, tanto que eu só vejo isso em filme, o que aconteceu comigo. Sim. Então, assim, precisou passar por um momento de dor pra gente começar a acreditar, pra mim começar a acreditar. E depois disso ali, foi várias coisas que fui pedindo, falei, Deus, me mostra o caminho. Ele mostrou, Deus, é sinal seu? Sim. Eu ia lá, me dá uma oportunidade, me dá só uma oportunidade. E ele dava. Então, assim, as pessoas que não acreditam vão começar a acreditar quando acontecer uma coisa que não tem mais embasamento científico, não tem mais sentido, né? Aí vai recorrer à fé. Aí vai de cada um, vai acreditar ou não, né? Mas, infelizmente, as pessoas só correm geralmente quando tem a dor, né? O encontro com ele vai acontecer em algum Vai momento. acontecer. Tem gente que acontece mais cedo e outras pessoas mais tarde. Eu sempre digo, quem não crê em Deus é porque ainda não precisou verdadeiramente que ele mostrasse alguma coisa. Legal, não sabia desse teu encontro com Deus tão jovem. Bem novo. Deus também bota pessoas na nossa vida, né? Que faz com que a gente ouça de a boca de outra pessoa o que ele quer pra gente, né? Que você continue nesse caminho, né? Pergunte para Deus e ajude outras pessoas. A gente falou sobre desmotivação e você não explicou, né? Me explicou muito bem. E qual o maior erro que tu acha que as pessoas cometem na tua área, né? Digamos assim, tu não é mais um engenheiro, né? É um empresário. O que tu acha que faz uma pessoa fracassar na área dela? Hoje, eu acredito que o maior problema das empresas é não olhar para as pessoas, né? Agora está mais comum tocar muito nesse assunto, cultura e pessoas, Sim. E realmente faz muito sentido. Porque, assim, nossa empresa no começo era muito mais motivação, né? Então, assim, vamos motivar as pessoas, vamos acreditar, pessoal, vamos levar para frente. E a empresa ia para frente. Não tinha muitos dados para ser analisado, e sim a motivação. Então, assim, eu olhava muito para as pessoas e começava a dar resultado. Aí hoje, a gente pega os dados, começa a cobrar às vezes, mas não é por ali, só dados. Então, eu acho que um dos grandes erros é não olhar para as pessoas, porque por baixo da gente ali, os colaboradores, eles têm as famílias, eles têm os momentos ruins em casa, vão chegar tristes, vão chegar alegres na empresa, e o que você vai falar para ele? Vai dar uma massacrada nele? Ou pelo olhar já vai saber que ele está num dia ruim, você tem que conversar com ele. Então, eu tento ser bem ouvinte, né? Então, o líder, eu acho que tem esse papel de ser muito ouvinte e também saber que por trás de tudo no negócio, o que dá certo é os clientes, né? O ser humano. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como líder, tu é um pouco mais firme? Ou tu és mais bobão? Eu sou meio chatinho. Tá certo. Eu falo que eu sou uma chata legal. Então, acho que eu sou chato legal, assim, Sim. sabe? Tem épocas que não tem como a gente não estar preocupado com a empresa, porque a gente tem muita responsabilidade, né? Até se algum colaborador vê, peço desculpa, mas assim... sempre é pro bem, né? Sempre pro bem. Sim. Eu e meus pais, eles me ensinaram a ser muito coraçãozão. Então, tipo assim, hoje todos os colaboradores que estão com a gente, eles são muito gratos, eles abrem o coração com a gente escuta, não tinha empresa melhor para mim estar trabalhando. Que bom que eu estou aqui trabalhando com vocês. Aqui eu vejo futuro. Então, isso aí é muito gratificante. Ao mesmo tempo que a gente puxa a orelha, a gente também tem aquele tempo que a gente escuta, chama de lado, você fez uma coisa errada, por que tá assim, por que tá assado? Mas eu mesmo, no meu perfil, até minha mãe me chama de generalzão lá. Mas o líder, ele tem que ter esse perfil mais, né, firme, né, para que as pessoas, eles precisam sempre que alguém os guie, né? Então, de fato, tu vai guiando eles e eles vão acompanhando. Que nem todo mundo tem o mesmo perfil. Eu digo, que bom, né? Que alguém manda e outro obedece, né? E assim, como líder também,
No meu caso, né? Eu tenho 28 anos. Sim. Super jovem, gente. É um pouquinho novo, já tá 28, já tô quase... Mas ele se veste diferente pra parecer mais velho. E a gente tem que se vestir pra parecer mais nova. Brincadeira, Luiz. Então, como líder também para mim, com 28 anos, foi muito difícil, ainda é muito difícil, a saber como lidar com cada público. Porque hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm 20 anos, tem 30, 40, 50, tem gente que já tem idade para ser meu pai, que está lá dentro da nossa empresa, e tem até gente mais velha que a cidade. Então, como é que você vai relacionar todos eles e como é que você vai se relacionar para eles? Então, às vezes, uma conversa que você tem com um jovem, puxando mais a orelha, sendo mais motivacional, você não pode ser para um adulto já que já está bem estabilizado, com a família e tal, e não pode ser muito aventureiro. Então, assim, é muito difícil, ao mesmo tempo também, aprender a lidar com cada colaborador, cada pessoa, porque envolve várias idades. Tem aquela questão da geração, né? Geração Z, Baby Boomers. Então, isso daí eu tenho que saber como lidar com cada um. Mas sempre envolve pessoas, né? Que é o que eu gosto de aprender, o que eu tento aprender cada vez mais, que é como saber lidar com cada tipo de pessoa. Eu sempre digo assim, existe muita tecnologia, né? E a tecnologia ela serve para nos auxiliar. Mas quem é de verdade, quem se preocupa verdadeiramente com o outro, ele sempre vai ter mais destaque em qualquer profissão que ele tenha, né? Porque pessoas compram de pessoas, a gente só compra de quem a gente confia, a gente só trabalha com quem a gente confia. Então, quando eu falo pela minha profissão, quando o corretor sai da tela do celular, né, que ele quer vender só pelo celular, ele olha no olho do cliente, ele aperta na mão do cliente, ele sai para almoçar com o cliente, ele consegue de fato entender a dor, né, do cliente, o que ele está precisando, porque por mais, né, que sejamos, né, tu é meu cliente, mas se um dia tu de fato, Karine, eu preciso que tu venda esse imóvel, eu preciso que tu me ajude nessa situação, eu tô ali para te auxiliar. Então, é sobre isso, a gente tem que se preocupar verdadeiramente com outra pessoa. Parabéns, né? Eu acho que, como tu é muito jovem ainda, tu tem uma carreira pela frente e com essa mentalidade que tu já tem, tu vai poder ajudar muitas pessoas e muitas famílias, né? Não é à toa que tu tá onde tu tá hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais gratificante até hoje, né? Na tua profissão, na tua empresa, na tua carreira? Que de fato tu olhou assim, pô, valeu a pena ter ganhado muitos nãos, né? Ter saído com o queijo debaixo do braço, naquele calor. Essa questão de gratificação, de gratificante, tô passando agora nesse momento, assim, porque vou ter que citar duas, não tem como. Sobre os colaboradores, assim, escutar deles, obrigado, né? Escutar obrigado, tô conquistando essa casa, tô conquistando esse carro, por causa que vocês me deram a oportunidade aqui dentro. Isso aqui, eles falam assim, pô, que massa ser empreendedor. Isso aqui é muito gratificante para mim, né? Porque assim, tá ali, ele tá sonhando, mas quem tá ajudando ele a sonhar, quem tá junto com ele realmente de mão dada, é a nossa empresa, né? E eles veem isso, né? E reconhecem, então isso é gratificante. E outra questão gratificante também é a reviravolta que deu com os meus pais, que hoje... eles também são muito gratos quando a nossa família está unida, para a gente ter puxado essa questão da empresa, eu ter dado de cabeça, dado da cara para puxar a empresa, que hoje, se não fosse isso, talvez eles não teriam arriscado juntamente da empresa, talvez não estaria nessa dimensão que estamos hoje. Então, assim, ouvir deles que eu tive essa evolução assim, é sensacional, porque a gente faz de tudo para sempre valorizar a família. Assim. Então, se eles estão bem, se eles estão felizes comigo, tá show de bola. Show de bola. E como é que tu define em uma palavra o que é sucesso para o Luiz? Família. Família, legal. Família é muito importante. É onde a gente pode voltar e ser a gente mesmo, né? A família é a base de tudo, né? Momento ruim vai estar do seu lado, momento Sim. bom vai estar do seu lado. E aí, às vezes, as pessoas ainda podem ignorar a família, Sim. mas sempre vai ter que voltar atrás e vai ter que reconhecer isso. Eu, graças a Deus, pela educação dos meus pais, a gente sempre valorizou muito. Eu tô junto com a Ramila, sou noivo da Ramila. Ela também valoriza muito a família, então eu falei assim, antes de começar o podcast, eu não paro em Joinville, eu gosto de Joinville, mas eu não paro em Joinville porque final de semana ou é viajando para passear com a Ramila, ou é vendo os familiares. Então, vou ver meus sogros ou os meus pais, ou o meu irmão, que eu vim agora final de semana para... Gente, eles são iguais, tá? Ficar em Floripa. São muito parecidos. E assim, é que hoje em dia os valores estão um pouco perdidos, né? E as pessoas
às vezes valorizam outras coisas e esquecem da família, mas lá no final vão ter que entender que, poxa, que a família era importante. E falando um pouquinho sobre ser empreendedor, né? No Brasil a gente sabe o quanto é difícil ser empreendedor, o quanto tu tem que, né, fazer 1000 manobras para que as coisas aconteçam, e realmente é gratificante ver o teu colaborador te agradecendo, porque só tu sabe como é ser empreendedor no Brasil, né? É desafiador. É desafiador. É desafiador. Ele não tem cabelo branco ainda, tá, gente? Mas é bastante estresse mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Então, hoje tu tá com 28 anos, como é que tu consegue se ver daqui 5 anos? Como é que eu vou encontrar o Luiz? Casado, com filhos, com vários imóveis? Legal. Morando aonde? Eu defini um propósito para 3 anos, né? Então, datado. Mas algum deles vão se encaixar nesse de 5 anos, tá? Então, o adicional que eu pegaria até 5 anos ali, primeiramente, é ter um filho ou uma filha, daqui 5 anos. Que com certeza Vai ficar gravado e vocês vão daqui 5 anos conferir, tá, gente? Com certeza vai ser muito gratificante, deve ser muito gratificante ter, né? E eu quero dar educação para ele como meus pais assim nos deram, né? Seu Domingos fez, um trabalho perfeito. Não, os pais são sensacionais, não é porque são meus pais mesmo, mas eles sempre me indicaram ser correto, ter boa índole, porque hoje eu só tô colhendo as coisas porque eles semearam lá junto comigo, com a educação, e hoje até o que a gente está colhendo é tudo junto em família, mas por causa dessa educação, né, de fazer o bem. Então aqui, o Luiz de 5 anos, o que eu defini no propósito, né? Eu quero ser um marido incrível, então ano que vem eu e a Ramila vamos casar. Eu também quero proporcionar aos meus pais a segunda fonte de renda, aos meus sogros a segunda fonte de renda também, nesses próximos 5 anos. Então, assim, Deus foi mostrando os caminhos. Então, por isso que também talvez eu entrei no ramo imobiliário por isso. Assim, eu não sabia que talvez seria a segunda fonte de renda, não sabia. Sim. Mas pode ser, né? Deus te apresentou. Vai ser. Deus apresentou. A oportunidade, né? Sim. Então, proporcionar a segunda fonte de renda para os meus pais, para os meus sogros. Também quero proporcionar maiores salários para os meus colaboradores nesses 5 anos. Me tornar cada vez um líder mais sábio. Ser um marido incrível, um irmão incrível e um filho também incrível e que sirva de exemplo, né? E que meus pais tenham muito orgulho, né? Então, para mim, seria isso daí. Na parte de conquista, com certeza conquistar vários imóveis, porque a gente consegue. Investindo certo, de maneira certa, consciente, tu consegue alavancar patrimônio e, de fato, ter uma vida melhor, né, financeiramente, porque às vezes não é tanto esforço físico, mas sim mais estratégia, e é tão bom ter alguém que pode te auxiliar nisso, né? Perfeito. Aí também, novamente, eu acredito que a Karina apareceu na nossa vida, né, minha e da Ramila ali, e até hoje estou estendendo um pouco para minha família, né, por causa dessa questão de procurar sempre pessoas boas se conectam com pessoas boas. Então Deus foi lá e colocou uma pessoa boa no meu caminho. Então a Karina é o nosso bracinho no ramo imobiliário. Assim como a gente tem o nosso bracinho para assessoria de investimentos, consultoria financeira, agora a gente está passando por um planejamento, né, empresarial, que eu até não comentei, a gente está para abrir braços da DLR Alimentos, que é distribuidora, vai abrir uma operação talvez em logística, então DLR Logística, a gente está abrindo essa DLR também para investimentos e DLR para ramo imobiliário também. Então é uma coisa que estamos estruturando ainda, né? Mas assim, Deus vai colocando coisas boas no caminho. E dos 5 anos, eu também quero conquistar a primeira Porsche, né? O primeiro Porsche, que até agora eu não consegui investir em carro, não é investir. Eu te vi como a Mercedes. Conta essa história, então. Foi a primeira Mercedes, mas não foi a Mercedes para uso pessoal, né? Sim. Foi para uso da empresa. Eu achei engraçado que primeiro bateu a foto, depois tu explicou, não, mas é pro trabalho, mas vale também. Tem vários amigos, que legal, Mercedes. Eu falei, não, Mercedes, muito boa. Mas é para carregar os queijos, para carregar os molhos, mas estou tão feliz quanto, porque, assim, é a primeira de muitas Mercedes, tanto na empresa, e talvez o meu próximo carro vai ser uma Mercedes, né? Até tem na tela do meu computador lá, todo dia pra eu ficar olhando a Mercedes. Certo. E nos 5 anos também, além da Mercedes, talvez trocar a Mercedes para uma primeira Porsche dele. É isso aí. Porque eu sou apaixonado por carro, tá? Além de ser apaixonado pela Ramila, ela fala, enquanto ela fica vendo coisa de natureza, eu fico vendo coisa de carro e imóvel agora. Agora eu tô gostando muito de imóveis também. Ontem eu fiz um evento na CK Construtora e um dos meus clientes, ele também é apaixonado por carro. Aí ele sempre brinca, que a patroa aqui, ó, no caso a mulher dele, briga com ele, né?
que ele investe o dinheiro dele em carro, mas é um sonho. Se a pessoa trabalhou tanto por isso, a gente merece. Deus quer que sejamos prósperos, né? Então, e prosperidade atrai prosperidade e assim fica um ciclo infinito, né? Deixa eu fazer uma pergunta também, outra. Se fosse para dar um conselho, né? Para um jovem de 28 anos, para alguém que está querendo empreender, o que tu falaria para essa pessoa? Tem uma frase que eu utilizei numa apresentação da CIG, né? Associação de Empresários de Joinville ali. É uma frase que eu mesmo montei que faz muito sentido para mim, né? Tudo que você deposita esforço é uma palavra, tudo que você deposita esforço e esperança vai dar certo. Porque assim, o que eu acredito? Esforço é o tirar a bunda da cadeira. É o quê? Não ser o feijão com arroz. Pô, se dedica, trabalha 8, 9, 10 horas, por um período. A gente é muito novo. Então, a pessoa que está começando nova tem que saber que para colher, tem que plantar. Então, trabalhe bastante mesmo, porque o fruto ele vem. E esperança, porque não tem como, o empreendedor tem que sempre sonhar e arriscar. Não dá para ficar planejando muito e não realizar, porque as ideias não valem nada, né? Agora, as ideias colocadas em prática, elas têm um valor. Então, assim, tudo que eu tenho de ideia, eu até sou demais, assim, tipo, que eu... tipo assim, até não foi tão difícil converter eu também, né, Karina? Já, quero investir em imóvel, vai ser isso daí. Então, eu tenho esse perfil, vamos abrir empresa de logística. É porque tu sente que tá certo, né, também, né? A gente faz o cálculo, assim, e tal, né? Mas tem que acreditar. Se você não acredita em você mesmo, ou no que você pode fazer, é difícil, ninguém vai acreditar. A família vai junto, né? Mas até você provar a família que aquilo ali vira mesmo, né? Então, tem esse desafio, né? Mas, assim, tem que ter esperança. Então, esforço e esperança são as dicas que eu daria pro jovem. Eu vejo que não tem outra saída se não for desse formato, assim, sabe? Na minha opinião. Não, eu concordo plenamente contigo. Tem muita gente que gosta muito de falar, mas não age, né? Então, a ação, ela te tira daquele meio que tu vive. Segundo Dale Carnegie, né? Pessoas de ação serão sempre de ação, porque elas sempre começam, elas sempre terminam o que elas começam. E eu também tenho esse perfil mais, vamos embora, vamos para frente, vamos fazer acontecer. E conforme, que nem disse o meu pai, que eu também sou muito grata ao meu pai, eu sou hoje o que eu sou, teve meu pai, minha mãe, né? A carroça das melancias, elas sempre se assentam conforme a viagem. Então, a gente vai fazendo, vai agindo, vai acontecendo e as coisas de fato acontecem, né? Então, quando tu fala do esforço e tu fala outra palavra que é? Esperança. Vamos lá, trazendo a esperança. Seria a fé? O que tu acha que existe uma força maior? Que essa fé é o quê, na verdade? Esperança, sim, envolve fé e também envolve no acreditar em si mesmo e nos sonhos que você tem. É claro que vai chegar um ponto que você vai falar assim, a chance de dar certo é muito baixa, mas eu vou arriscar. E aí pode ter essa aproximação com fé. Mas sim, eu relaciono sempre essa questão de ter a boa iniciativa, a proatividade, de ter esse sonho, né? Criar esse sonho. E juntamente eu ando de mão dadas com Deus. Falo, Deus, tomara que esse seja o caminho. Faz sentido? Se não fizer, me dá algumas dicas aí, algum jeito, né? Ele vai mandar alguém falar contigo e fala, o Espírito Santo vai te incomodando e faz com que, não, esse caminho aqui eu não devo seguir, mas eu devo seguir esse caminho, né? É verdade. Quem tem essa proximidade com Deus entende muito bem que Ele fala com a gente, né? É verdade. Luiz, assim, eu queria poder ficar aqui conversando a tarde toda contigo, nós estamos gravando à tarde, mas foi um pouquinho para te conhecer um pouco mais, a gente, né, se conhece, mas hoje eu conheci um pouquinho mais do Luiz Pessoa e foi muito bom ter você aqui comigo. Eu queria que você deixasse aqui um recado, né, quem é o Luiz, as redes sociais, falasse um pouquinho mais da cabana, né, e fica à vontade aí, a câmera é sua. Muito obrigado, Karina, novamente. É um prazer imenso estar aqui com você, uma pessoa batalhadora, guerreira, a qual inspira muitas mulheres, inspira eu também, a minha mulher. E assim, primeiro eu gostaria de também agradecer aos meus pais. Provavelmente eles vão assistir o podcast, vou mandar para eles. Seu Domingos, a gente vai mandar para você. O podcast para o pai, para a mãe, os meus irmãos, porque assim, sem eles eu não sou nada. Então hoje só estou aqui representando tudo que eles educaram a gente para chegar onde a gente está, né? Também agradecer a Ramila, que faz tudo ali, minha ouvinte, meu amorzão mesmo, que escuta, me apoia, me ajuda em tudo. Meu irmão tá aqui gravando também, agradecer ele. E sobre a cabana, vamos lá, vamos falar.
Se puder botar o linkzinho lá da cabana, com certeza. Pessoal, vale muito a pena a experiência, porque ali a cabana, além da questão da cabana, trazer o conforto, tudo, a gente tenta prezar muito também pela questão da qualidade de atendimento. Ali é o terreno dos meus sogros. Quem faz o cafezinho colonial, a cestinha de café, é a minha sogra. Então, tudo que vocês tiverem lá de problema ou de qualquer coisa, a gente vai estar ali à disposição, sabe? Às vezes nem precisa, porque a maioria do pessoal tá chegando lá na cabana, tá ficando lá e aproveitando muito. Mas, assim, dá uma chance pra gente mostrar uma experiência diferente para vocês. Vai um dia, 2 dias, tá tendo muita diária de sol, um dia. Se permita a conhecer essa experiência da nossa cabana. Porque, assim, é diferenciada, sabe? Então, vamos marcar um passeio de balão saindo da nossa cabana. Isso é muito legal, né? Sair da cabana, né? Sair do terreno. Isso é muito legal. Estamos vendo sobre o quadriciclo, que o nosso parceiro, desde Jacinto, saiu de lá. Estamos vendo como é que vamos fazer. Hoje, nosso parceiro é de Praia Grande. De repente, até um quadriciclo da cabana mesmo, a gente está pensando, para proporcionar. A pessoa chega lá na cabana, ela não precisa se incomodar com nada. A gente tem prato pré-pronto, a gente tem chefe que cozinha, que é o personal chef, que é uma chefe italiana que cozinha dentro da cabana. Então, assim, são várias experiências únicas que, às vezes, a gente trabalha para poder se dar o luxo disso. Então, por que não se dá a nossa cabana, né? A recompensa, né? O merecimento. Poxa, eu trabalhei tanto. Então, eu já fiquei na cabana, gente, é muito legal, né? Entrem aqui no link, se hospedem na cabana, né? O Dia dos Namorados daqui a pouco tá aí, né? Então, tá chegando friozinho aqui para nossa região também, é bem legal. E você que é de outro estado, que quer conhecer Balneário Camboriú, aproveita, já dá um pulinho em Jacinto, né? Jacinto Machado. Isso aí. E galera, hoje terminamos mais um Podcast e a gente se vê no próximo vídeo ou quem sabe aqui no Podcast. Tchau, tchau!